Senta, senta, que hoje a fofoca veio com boletim de ocorrência, gente. Fernanda Band, do BBB 24, processou a própria mãe. E antes que você pense que foi uma dessas brigas de família que acabam num jantar de domingo, deixa eu te dizer, a juíza aceitou o pedido. Existe uma ordem de proteção ativa impedindo a avó de Marcelo, o filho autista de Fernanda, de se aproximar do próprio neto. 300 metros de distância, proibição de aparecer na escola, proibição de chegar perto do apartamento. E se você acha que isso já é bafo suficiente para te prender aqui, gente, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem a seguir é o tipo de história que a gente não encontra em coluna de fofoca, a gente encontra em processo judicial de vara de família. Eu preciso que você respire fundo comigo porque essa história tem camada, ela tem contradição, ela tem uma avó dando entrevista em rede social com cara de vítima, enquanto a filha está de viagem com o noivo e o filho, aparentemente em paz, sem comentar nada. Tem silêncio de um lado e microfone ligado do outro. E esse contraste, meu povo, é exatamente onde o bafo mora. Guarda esse nome aí, Dalva. Esse nome vai aparecer muito antes de a gente chegar na revelação. E quando chegar, você vai entender por que eu pedi para guardar. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa novela de mãe e filha que foi parar no tribunal, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque essa história tem mais capítulos do que você imagina, e aqui a gente não vai parar de contar nenhum. Para entender o que aconteceu, você precisa saber quem é Fernanda Band antes do BBB. Fernanda entrou no programa como aquela mulher durona, direta, sem papas na língua, sabe? O tipo de participante que olha nos olhos, diz o que pensa e não pede desculpa. Dentro da casa, ela falou abertamente sobre a vida dela fora, sobre criar um filho autista, sobre as dificuldades, sobre a ausência do pai da criança, que, segundo ela mesma disse no programa, rejeitou o filho desde o nascimento e sumiu. Sem contato, sem família paterna na vida de Marcelo. Fernanda, por anos, foi praticamente a única referência daquela criança. Pelo menos era o que parecia de fora. E o que parecia de fora era uma mãe guerreira, sozinha, criando um filho com necessidades especiais, sem rede de apoio nenhuma. Esse era o personagem público. Essa era a narrativa que o Brasil inteiro comprou durante meses de reality show. Só que a realidade, gente, a realidade era bem diferente do que o roteiro do BBB deixava entender. Porque enquanto Fernanda estava dentro da casa mais vigiada do Brasil, quem estava cuidando de Marcelo era exatamente essa mulher que agora tem ordem de proteção contra ela, a avó materna, Dalva. A mesma Dalva que apareceu nas redes sociais furiosa, arrasada, dizendo que criou aquele menino desde que nasceu, que ele ficou na casa dela até os 13 anos, que ela foi mãe, avó, cuidadora e tudo mais que aquela criança precisou durante anos. E aí você para e pensa, espera, como a gente passa de essa mulher cuidou do meu filho por mais de uma década para 300 metros de distância do neto? Que história aconteceu no meio do caminho? Que episódio, que ruptura, que virada é capaz de transformar uma parceria de criação numa guerra judicial entre duas mulheres da mesma família? Pelo amor de Deus, gente, que novela é essa? Deixa eu montar o quadro completo para você, porque o histórico de Dalva e Fernanda é longo demais para ser resumido em briga de mãe e filha. Segundo a própria Dalva, Fernanda viveu anos num ciclo de ir e vir. Casava, não dava certo, voltava para casa da mãe, ficava um tempo, tentava de novo, não funcionava, voltava. E foi nesse vai e vem que Marcelo cresceu, literalmente dentro da casa de Dalva. Não um final de semana aqui e outro ali, morando. Do dia a dia ao café da manhã, da rotina de escola à terapia. Dalva diz que deu tudo o que podia para aquele menino. E quando Fernanda entrou no BBB 24, foi Dalva quem ficou com Marcelo mais uma vez, como já tinha ficado antes, como já tinha virado rotina. Mas aí, quando Fernanda saiu do programa, algo mudou. Algo que a gente não sabe exatamente o que, porque só um lado está falando. E esse lado é o lado que perdeu no tribunal. E se você quer entender por que o silêncio de Fernanda diz tanto quanto os lives de Dalva, se inscreve nesse espaço, porque a leitura que a gente vai fazer desse contraste ainda está por vir e ela muda completamente a narrativa que o internet construiu em cima desse caso. Porque o tribunal, gente, o tribunal deu razão a Fernanda. Um juiz analisou o caso, ouviu as duas partes e concedeu a medida protetiva. Um juiz chamado Renato de Abreu Perini, com nome, com vara, com decisão publicada.
E isso não foi um capricho de filha ressentida que acordou com raiva da mãe. Foi uma decisão judicial com fundamentação. E se tem uma coisa que eu aprendi assistindo drama de família ao longo dos anos, é que quando o juiz diz sim para uma ordem de proteção, é porque alguma coisa no histórico apresentado convenceu aquele magistrado de que a proteção era necessária. Tribunal não é terapeuta. Tribunal não valida sentimento. Tribunal avalia fato. E o fato, meu povo, convenceu o juiz. Isso é o detalhe que eu vi pouca gente parando para mastigar direito nessa história toda. Um bafo, gente, um absurdo que muda tudo que você pensava que sabia. E olha que eu ainda nem cheguei na parte que vai virar tudo de cabeça para baixo. Antes disso, eu preciso que você entenda o tamanho do constrangimento público que foi esse live de Dalva. Porque a mulher não foi discreta. A mulher foi ao vivo, foi longa, foi emocionada, foi às vezes agressiva e foi, acima de tudo, completamente desorganizada emocionalmente. Ela disse que a separação do neto desencadeou uma doença crônica que ela já tinha. Disse que ele era tudo na vida dela. E aí ela usou uma expressão que me parou, gente. Ela disse que desabou como uma jaca podre, que é uma imagem honesta, né? Uma jaca podre desaba de vez, sem aviso, e deixa tudo sujo ao redor. E foi mais ou menos isso que aconteceu naquele live. Ela desabou e levou junto o pai da criança, o histórico do relacionamento da filha, a saúde emocional dela própria, o noivo de Fernanda, tudo. Expôs a família inteira no ar, ao vivo, sem assessoria, sem filtro, sem nenhum tipo de cálculo sobre o que aquilo ia fazer na internet no dia seguinte. Um escândalo de proporção familiar, gente. Que criatura! E eu me peguei pensando, o que leva uma avó que diz ter criado um neto por 13 anos a acabar com uma ordem de proteção de 300 metros? Que episódio, que comportamento, que momento específico convenceu Fernanda de que a solução era um processo judicial? Porque isso não é o primeiro recurso de ninguém. Antes de entrar com uma ação contra a própria mãe, você tentou conversa, você tentou limite, você tentou distância voluntária, você pediu, implorou, chorou, explicou. Processo é o último passo. É o passo de quem disse tudo o que tinha para dizer, de todas as formas possíveis, e não foi ouvida. E aí você larga na mão da justiça e fecha a boca. É exatamente isso que Fernanda fez. Fechou a boca, completamente. E olha que isso, por si só, já diz uma coisa ou duas sobre quem está acostumada a não ser ouvida nessa relação. E olha que a Dalva, no live dela, deixou escapar uma coisa importante. Ela disse, em determinado momento, referindo ao noivo de Fernanda, encontrou um otário e meteu no Big Brother. Apareceu, né? Ele apareceu, veio aqui e me tirou o filho. O noivo de Fernanda. Ela chamou o noivo da própria filha de otário ao vivo. Ela disse que ele me tirou o filho, como se Fernanda fosse propriedade dela, sabe? Como se a filha adulta, com vida própria, com noivo, com planos, com o direito de decidir como criar o filho dela, não tivesse o direito de se distanciar sem pedir autorização. Essa frase, meu povo, me disse mais sobre a dinâmica dessa relação do que qualquer processo judicial poderia resumir. Porque ela revela o que está no centro de tudo. Dalva não entende onde ela termina e onde Fernanda começa. E quando uma mãe não enxerga esse limite, as filhas em geral têm duas opções. Ou passam a vida inteira curvadas, ou um dia chegam no tribunal. Guarda esse detalhe porque ele vai fazer ainda mais sentido daqui a pouco. Quem quiser entender por que o silêncio de Fernanda não é indiferença, é estratégia, se inscreve aqui nesse espaço, porque essa leitura ainda não apareceu em lugar nenhum e a gente vai fazer ela aqui com a atenção que merece. Eu preciso também que você entenda o que Dalva fez com o pai de Marcelo naquele live, porque isso me perturbou de um jeito específico. Ela foi ao vivo e expôs o pai da criança. Disse que ele não é brasileiro. Disse que ele rejeitou o filho. Disse o nome. Ao vivo, num live de Instagram. Um homem que não tem absolutamente nada a ver com a briga entre ela e a filha. Um homem que, por mais que tenha falhado como pai, não estava nem ali, não estava participando daquele conflito, não era parte do processo judicial. E Dalva o colocou no meio de tudo, na frente de todo mundo, porque no calor do desabafo, ela foi jogando tudo que encontrou. É o tipo de comportamento que, quando você para olhar friamente, te diz muita coisa sobre como essa mulher processa raiva e sobre os limites que ela respeita quando está machucada. Lembra que eu falei que Dalva ia aparecer muito antes da revelação? Pois é, a revelação, gente, já está bem pertinho. Mas antes, deixa eu te contar mais uma camada dessa história, porque o público de internet se dividiu de um jeito que precisa de análise.
Tem dois grupos muito claros. O primeiro olha para isso e vê uma avó idosa sendo afastada de um neto com autismo de forma abrupta e sem explicação pública. E esse grupo tem um argumento que não dá para ignorar. Crianças autistas têm vínculos específicos, rotinas específicas, e romper um vínculo de 13 anos de convivência é potencialmente muito difícil para uma criança assim. Esse argumento existe, esse argumento tem peso. O segundo grupo olha para o mesmo cenário e vê uma mãe adulta que usou todos os mecanismos legais disponíveis para proteger o filho de uma situação que ela avaliou como prejudicial, que passou pelo crivo de um juiz e que está sendo demonizada porque não deu satisfação pública sobre uma decisão íntima. Esse argumento também existe, esse argumento também tem peso. E eu fico aqui no meio dos dois, gente, fazendo o que ninguém da internet está fazendo, pensando em Marcelo. Porque Marcelo não tem 13 anos de relato. Marcelo não tem Instagram. Marcelo não foi ao vivo contar a versão dele. Marcelo é uma criança autista, que estava no centro de tudo isso sem poder nomear o que estava sentindo, sem poder entender por que a avó sumiu, sem poder escolher nada. E qualquer que seja o lado que você está, essa parte dói. Segura o coração, que essa parte dói de verdade. E se você quer que a gente continue trazendo esse tipo de análise com a profundidade que o tema merece, se inscreve nesse espaço agora, porque tem bafo chegando que faz esse aqui parecer chá de camomila comparado, amiga. Olha que a Dalva também foi à delegacia. Ela mencionou isso no live, com aquele tom de quem achou que ia resolver. Disse que o delegado falou para ela que é a mãe quem decide o que é melhor para o filho. E ela contou isso como se fosse uma derrota, como se o delegado tivesse do lado errado, como se a resposta da autoridade fosse injusta. Mas pensa comigo, a delegacia também não deu o resultado que ela queria. Ela consultou psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, advogado de família. Ela mesma contou tudo isso no live, com a convicção de quem está acumulando argumentos para uma batalha. E depois de todos esses especialistas, depois da delegacia, depois do advogado, o que ficou foi a decisão judicial favorável a Fernanda. Todas as instâncias que Dalva acionou levaram ao mesmo lugar, ao limite que ela não queria aceitar. E aí vem o verdadeiro bafo dessa história toda, gente, porque ele estava escondido dentro do próprio comportamento de Dalva durante o processo todo. Presta atenção nesse detalhe. E o bafo é o seguinte, gente. A ordem de proteção que Fernanda conseguiu na justiça não é só sobre visita de avó e neto. Ela é sobre um padrão de comportamento que o tribunal considerou suficientemente grave para justificar distância legal forçada. E quando você junta isso com tudo que Dalva mostrou espontaneamente no live, a incapacidade de aceitar limite, a linguagem de posse sobre a filha adulta, a ideia de que o neto era tudo na vida dela, de uma forma que beira a dependência emocional doentia, a hostilidade ao noivo da filha, sem nenhuma base concreta além de ciúme, a exposição pública do pai da criança sem nenhuma razão prática, o discurso de que ele é meu tanto quanto seu, o tour por delegacia, psicólogo e psiquiatra como quem está montando um dossiê, e depois o live inteiro contando tudo isso sem nenhum filtro ao vivo, você começa a entender que Fernanda provavelmente passou anos tentando estabelecer um limite que nunca foi respeitado. E quando o limite não é respeitado, quando a conversa não funciona, quando o pedido não é ouvido, o próximo passo que uma mãe que precisa proteger o filho toma é exatamente o que Fernanda tomou. Ela foi ao tribunal, apresentou o que tinha e o juiz disse sim. E se você acha que essa história ainda tem desdobramento, se inscreve nesse espaço, porque aqui a gente não vai parar de acompanhar nenhum capítulo dessa novela. O que mudou depois da decisão judicial é que Fernanda continuou a vida. Viagem com noivo e filho, stories de mulher que segue em frente, zero declaração pública sobre o processo, zero resposta às lives da mãe, zero engajamento com a narrativa de vítima que Dalva estava construindo. Completo silêncio estratégico. E Dalva continuou os lives, continuou falando, continuou expondo, continuou acumulando conteúdo ao vivo que qualquer advogado da parte contrária poderia usar sem nenhuma dificuldade. Esse contraste de comportamento, gente, diz tudo sobre quem entendeu que a guerra acabou e quem ainda está brigando numa batalha que já foi decidida. Tem uma pergunta incômoda que essa história coloca na mesa e que o público de fofoca não gosta muito de encarar diretamente. Até onde vai o direito de uma avó sobre um neto? Dalva criou aquele menino por anos, de fato. Isso é real e isso importa. Mas criação não é propriedade. Cuidar de uma criança não te dá direito de veto sobre as decisões da mãe.
E quando o amor vira posse, quando eu te criei vira argumento de autoridade sobre a vida adulta da filha, quando o noivo da filha é chamado de otário ao vivo porque tirou o filho, como se o filho fosse um objeto que pertencesse à dinâmica antiga, isso deixa de ser afeto e começa a ser controle. E controle, meu povo, mesmo quando vem embalado em amor de avó, costurado com anos de sacrifício real, temperado com doença crônica e desabafos de jaca podre, é controle. E é doloroso dizer isso, né, gente? É doloroso porque Dalva provavelmente amou aquele menino de verdade. Isso não está em questão, mas amor sem limite machuca. E quando machuca uma criança que não tem como se defender, alguém precisa estabelecer o limite que o amor não conseguiu. As consequências para a imagem de Fernanda são complicadas porque o julgamento do público não costuma ser gentil com quem não explica. A internet quer satisfação, a internet quer declaração, a internet quer o lado da história que bate com o lado que ela já escolheu. E Fernanda não deu nada disso. Ficou quieta, foi viajar, continuou a vida. Tem uma parcela do público que lê isso como frieza, como descaso, como indiferença à dor da própria mãe. Mas tem outra parcela que lê como a atitude de quem passou anos dando explicação e não foi ouvida, e que finalmente decidiu que não deve satisfação pública sobre uma decisão que já foi referendada por um juiz. Essas duas leituras vão continuar existindo, e essa história vai continuar dividindo. Porque ela toca em algo que todo mundo tem em alguma gaveta: o limite com a família de origem, o momento em que o amor não é suficiente para manter uma relação saudável, a decisão impossível de proteger um filho, mesmo quando isso significa se opor à própria mãe. E olha, eu vou te falar uma coisa, gente, que ficou bem evidente nessa história toda. Live de Instagram, feito no meio da dor, entrega mais do que qualquer jornalista conseguiria perguntar em entrevista formal. Dalva foi ao vivo sem assessoria, sem script, sem conselho jurídico e em questão de horas construiu um documento público de comportamento que qualquer advogado leria com atenção. Cada frase daquele live existia antes dela falar, mas ela escolheu colocar em público. E essa escolha, meu povo, diz tudo sobre a ausência de limite que provavelmente marcou essa relação inteira. Quem quiser acompanhar os próximos capítulos dessa novela, que ainda tem muito a revelar, se inscreve aqui nesse espaço e manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado, porque aqui a gente vive pra isso. Duas coisas ficam dessa história para quem assistiu até o fim. Primeiro, processo judicial não é ameaça de filho ressentido. É o fim de uma linha que já passou por muita coisa antes, e quando um juiz diz sim, é porque a coisa que estava acontecendo era real o suficiente para convencer uma autoridade que não tem interesse pessoal no resultado. Segundo, o amor que não respeita limite não deixa de ser amor, mas deixa de ser seguro. E criança que não consegue se defender precisa que alguém seja seguro por ela, mesmo que esse alguém precise ir ao tribunal para isso. Jaca podre não escolhe hora para cair.